Muito bem, pessoal. Persista aí, estamos acabando já, né? Estamos encerrando aí, estamos chegando no penúltimo item, que é a análise das polias fixas em primeiro lugar, tá bom? Depois a gente passa para a análise das polias móveis, depois a gente encerra essa maratona de exercícios, né? Muito bem, vamos lá então. Aí a questão número 35 da página 82, ele diz que o esquema abaixo mostra um corpo de massa M1, que é aquele ali, posto sobre um plano horizontal e forças que atuam sobre ele. O corpo é tracionado por outro corpo de massa M2 que está caindo aqui, suspenso no ar. Na verdade está suspenso, então não está caindo ainda. De acordo com o esquema, assinale o que for correto. Bem, aqui vamos ter que analisar caso por caso. Então vamos lá, analisando cada uma das opções. Na letra A ele diz que a força de atrito FA é igual a massa número 1 vezes o coeficiente de atrito. Como que você vai dizer isso? Como que você vai fazer isso? Como que você vai calcular isso? Ué, pela definição de força de atrito, né? Ó, normal é igual a peso. Normal é igual a peso número 1, que é igual a massa 1 vezes gravidade. E aí, a força de atrito é igual ao coeficiente vezes a normal, que é igual ao coeficiente vezes a massa número 1 vezes a aceleração da gravidade. Tá vendo? M1 coeficiente vezes massa da gravidade. Vezes aceleração da gravidade, desculpa. Não está correto, está faltando aceleração da gravidade. Não está correto. Ok? Vamos à afirmativa letra B. A força F, essa força aqui, é igual ao peso do corpo de massa M2. Então ali, ó, naquela situação ali eu tenho uma corda, né? Então aqui essa corda está sendo, vamos dizer assim, né? Puxada pelo peso do M2. Então aqui no M2, ó, eu vou ter o quê? Peso e tração. Deixa eu botar aqui, peso 2, tração aqui. Tá? Essa força aqui, na verdade, é a tração. Tá? No equilíbrio, então, tá? Aqui desse esquema eu tiro que a força é igual à tração. Tá? Deixa eu colocar aqui em módulo, né? Porque ele está sem setinha também, então aperta só o módulo. Tá bom? A tração ali é representada pela força F. Porque, lembre-se, a corda ideal transmite a força integralmente, ou seja, a mesma força que aparece em uma extremidade é a força que aparece na outra extremidade também, tá bom? Então, se aqui aparece tração, na verdade essa tração é a força, tem que ser igual aqui. E, pelo equilíbrio, a tração é igual ao peso número 2. Logo, a força F é igual ao peso número 2, que é igual a massa 2 vezes gravidade. Então, a força F é igual ao peso da massa número 2. Correto. Letra C. Se FA for nula, aquela força ali, ó, tá vendo? Nula, a aceleração de M1 é G, aceleração da gravidade. Não tem atrito. Se não tem atrito, qual vai ser a aceleração desse corpo? Não tem atrito? Vamos lá. Se não tem atrito, analisando o conjunto, a única coisa que vai acontecer aqui é que a força resultante vai ser igual a massa zona vezes a aceleração. Então, o peso número 2 vai ser a única força que vai fazer o conjunto se mover. Até aí, beleza. Peso 2. Massa vezes aceleração. Quem é a massa aqui? M1 mais M2. Porque os dois vão se mover com a mesma aceleração. Vezes A. Poxa vida. Então aqui, massa vezes gravidade, do número 2. Só que a aceleração vai passar para lá. Ó. Massa 1 mais massa 2. Isso vai ser igual à aceleração. Então a aceleração é isso aqui. Ó. Percebeu? A aceleração vai ser igual ao valor da gravidade. Não vai ser. Tá? Então a letra C também está errada. Tá bom? Letra D de dedo. A normal do corpo de massa M1, essa força aqui, e o peso do corpo de massa M2, essa força aqui, são de mesmo valor quando M1
é diferente de M2. Normal é igual a peso 1. A única possibilidade da normal ser igual ao peso 2 é se o peso 2 for igual ao peso 1. E se o peso 2 é massa 2 de gravidade e o peso 1 é massa 1 de gravidade, a gravidade é igual para todo mundo, mas as massas não são. A força-peso número 1 e a força-peso número 2 só vão ser iguais se as massas M1 e M2 forem iguais. E aqui está dizendo que a massa 1 é diferente da massa 2. Por isso, não vai ser a mesma intensidade ou o mesmo valor. Logo, a normal do corpo de massa 1 e o peso do corpo massa 2 são do mesmo valor somente se M1 é igual a M2. Então, fazendo o contrário, está errado. Não é para assinalar. Vamos à última afirmativa, letra E, onde ele diz que o corpo só entrará em movimento quando a força F for maior do que a força A. Está correto isso? Para entrar em movimento, ele está parado, tem que ter aceleração, e a aceleração só acontece se uma das duas forças for maiores. Como o atrito é estático e já está no seu valor maior, então, nesse caso, a força F tem que ser um pouquinho maior do que a força de atrito. Então, obviamente, está correto. Logo, as corretas são a letra B e a letra E. Ok? Show! Vamos para o próximo, então. Questão 36, galera. Uma questão que dá uma pegadinha, hein? No sistema abaixo, tem aqui um dinamômetro, um peso de 1 kg, um peso de 1 kg. Quer dizer, um bloco de 1 kg, um bloco de 1 kg. Né? Admitindo as polias e os fios com massa desprezíveis não influenciando no problema, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determina a leitura no dinamômetro. Bom, na leitura desse dinamômetro tem uma pegadinha. Por quê? Porque este peso, se fosse todo, se tivesse virado, seria o contrário, mas vamos lá. Este peso está pegando aqui na mola, enquanto esse peso, pela forma do dinamômetro, pega lá de fora do dinamômetro. Então, nesse caso aqui, o único que vai ser registrado vai ser o cara que estiver sendo atado à parte da leitura, que é a parte do ganchinho. Então, o dinamômetro só lê o, vamos dizer assim, peso, que é a força-peso, de um dos blocos. Tá? E nesse bloco eu vou ter peso e tração. Tá? Aqui eu vou ter a tração. E aqui eu vou ter uma força que eu vou chamar de tração 2. Então esse aqui é a tração 1, esse aqui é a tração 1. Esse aqui é peso 1, pronto. E aqui vai ser o peso 2. Eu não estou falando que não vai haver tração no bloco 2 sobre o dinamômetro. Eu estou dizendo que o bloco 2 ele vai estar atado num ponto que não vai ler o peso. O ponto que tem leitura de peso é o ponto que está com um ganchinho. Então esse carinha do jeito que está aqui vai ler o peso de quem está aqui e não de quem está lá. Tá bom? O que significa isso então? Que só esse peso aqui vai contar para a leitura. E nesse caso, né, qual é a leitura ali? Tração menos peso é igual a 0, porque está em equilíbrio. Tá? A tração ali que ele vai medir, então essa tração vai ser igual ao peso, que é igual a massa de gravidade. Isso aqui é um 0, tá, gente? Por favor. E a massa é 1, a gravidade é 10, então o cara vai ler quanto? 10 newtons. 10 newtons, resposta à letra E. A pegadinha estaria em fazer, de repente, a coisa de modo que você fosse acreditar em algum momento que teria que somar os dois pesos. Na verdade, não. Ele só vai medir o peso desse lado. Então você só tem que analisar o peso de um dos blocos e não dos dois. Ok? Show de bola. Anota aí e vamos para o próximo. Ok, então questão 37 aí, vamos lá. O desenho abaixo, que essa aqui representa a máquina de Atwood. Tá? O sistema consiste em duas massas, M1 e M2, e uma polia de massa desprezível, sem atritos, perfeito, ideal, e um fio também ideal e tal.
Tá? Muito bem. Ela pode girar sem atrito em torno do seu eixo. E aí as massas são suspensas por um fio de massa também sem desprezível, né? Igual a zero, e gira junto com a polia sem deslizamentos. Ok? Entre o cabo e a polia pode ter atrito, não pode ter atrito entre a polia e o eixo no qual ela está preso. Ok. Muito bem. Letra A. Faça um diagrama das forças sobre cada uma das massas sobre a polia, identificando cada uma delas. Muito bem. Vamos então representar aqui M1, M2 e a polia. Ok. Quais são as forças que agem sobre cada uma? Vamos lá. Sobre M1. Peso 1. Tração. Ok? Sobre o M2. Peso 2. Tração. Sobre a polia. Peso da polia. Tração. Tração. E a força feita pelo teto. Tá? Aqui eu vou identificar aqui 1 e 2, para a gente identificar aqui 1 e 2. Para separar. Beleza. Então essas são as forças que atuam sobre o bloco M1, sobre o bloco M2 e sobre a polia. Eu só coloquei ali 1 e 2 nas trações para a gente identificar qual deles é a tração proporcionada pelo corpo número 1 e qual deles é a tração proporcionada pelo corpo número 2. Mas os dois são exatamente iguais. Okay? Letra B. Determine as forças que o fio exerce sobre as massas M1 e M2. Massa 1 é maior que a massa 2. Então, qual é o valor da força? Aqui não tem nenhum... Aqui não tem nenhum número, tá, pessoal? Massa M1 e M2 sendo massa maior. Para determinar a força que o fio exerce sobre as massas M1 e M2, eu vou ter que colocar isso em termos de valores de massa e de... valor de massa e de gravidade, coisas que são conhecidas, tá? Não tem nenhum número, então é extremamente teórico, tá bom? Bom, aqui o que vai acontecer? Esse cara vai cair e esse cara vai subir, ambos com a mesma aceleração. Ok? Tá. Determine as forças que o fio exerce sobre as massas M1 e M2. Vamos lá, né? As forças são tração 1 e tração 2. Como é que eu vou determinar isso? Para o corpo número 1, ele vai descer, certo? Então, peso 1 menos a tração é igual a massa vezes a aceleração, segunda lei de Newton. Para o M2, ó, ele vai subir. Então a tração vai ser maior. Tração menos peso 2 é igual a massa vezes a aceleração. Aqui é a massa número 1, aqui é a massa número 2. Ok? Bom, nesse caso aí, eu vou ter o valor das forças sendo aplicados aos corpos de maneira que eu gero aquelas equações, e aí eu posso até aqui, ó, como eu tenho um sistema, somar uma equação com a outra, e aí, na máquina de Atwood, o que vai provocar aceleração é a diferença entre os pesos. Isso aqui vai me levar à seguinte conclusão. Peso 1 menos peso 2 é igual a massa 1 mais massa 2 vezes aceleração. Tá? Se eu juntar as duas equações aqui, o que vai fazer o movimento vai ser a diferença do peso entre 1 e o 2. Como eu não tenho o valor das massas, como eu não tenho o valor da aceleração,
Apesar do valor da gravidade, até posso considerar que é 10 metros por segundo quadrado, eu ali não tenho como muito modificar o que está escrito ali. Porque não tem valor de nada aí. Ok? Muito bem. 3. Determine o modo da direção no sentido da força F que o suporte da polia exerce sobre o ponto de apoio P no teto, de acordo com a figura. Módulo, direção e sentido da força F que o suporte da polia exerce no ponto P no teto, de acordo com a figura. Muito bem. Os valores de tração eu dificilmente teria ali, tá bom? Se eu tivesse os valores de tração, eu conseguiria chegar em um número. Se eu tivesse os valores de massa, eu também conseguiria chegar a um número. E aí, a partir da análise daquelas duas equações ali, nós chegamos a uma conclusão, que é a seguinte, tá? Você juntando uma com a outra aqui, eu vou ter a tração sendo eliminada, então o que vai provocar o movimento realmente é a diferença entre os pesos. Peso 1 menos peso 2 vai ser igual ao valor das massas somados com o valor da aceleração multiplicando o resultado da soma dessas duas massas, né? É a análise do conjunto como um todo. Se você pegar peso como sendo massa vezes aceleração da gravidade, aqui vai ficar massa 1 vezes gravidade menos massa 2 vezes gravidade. Que eu posso colocar em evidência assim, ó, massa 1 menos massa 2. Gravidade é igual massa 1 mais massa 2 vezes aceleração. E por último, essa equação aqui vai me dar o valor, que é um valor horroroso, mas é o valor da aceleração. Faz o quê? A aceleração, ó, o parêntese todo está multiplicando, passa lá dividindo. Então vai ficar M1 menos M2, M1 mais M2 vezes a aceleração da gravidade. Tá? Este é o valor da aceleração dentro do movimento da máquina de Atwood. Tá? Para eu determinar o valor das trações, eu vou ter que jogar isso aqui dentro da fórmula M1 lá e M2 ali embaixo. Tá bom? No final das contas, quando eu fizer isso, o valor das trações, ó, por exemplo, T1 e T2. Aqui, né, sendo igual a T. Então, T1, T2 ali. Quando eu fizer isso no lugar das trações, a tração número 1, por exemplo, vai me dar massa de aceleração menos peso 1. E a tração 2 vai me dar massa de aceleração menos peso 2. Rapaz, isso vai fazer... Peraí. Mais peso 2. Desculpe. O valor das trações ali vão ser não só negativos, não só positivo e negativo, vão dar uma expressão grande pra caramba. É claro que eu acho sempre melhor quando a gente tem um número, tá? Para somar esses valores. Não tendo um número é sempre mais complicado, tá bom? Mesmo assim, eu consigo a partir daqui, fazendo alguns cálculos matemáticos, chegar a uma expressão matemática que é horrorosa também. Seguindo por qualquer uma dessas equações, considerando T2 igual a T1, eu vou chegar na mesma expressão, de que a tração é igual a 2 vezes o valor da multiplicação entre as massas, M1 e M2, dividido pela soma entre as massas,
e no final das contas, multiplicado pela aceleração da gravidade. Tá? Isso vai me dar o valor da tração. Esse valor é igual para T1 e também para T2. Tá ok? Infelizmente, o seu problema aí não traz o valor numérico. Então, a gente tem que tirar tudo em formas ou em função dos dados literais. Né? E na letra C, determina o modo da direção, sentido da força F que o suporte da polia exerce sobre os pontos de apoio, que é o FT, eu coloquei aqui e chamo só de F. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o F vai ser igual a tração 1 mais a tração 2 mais o peso da polia. Tá? Como aqui, polia de massa desprezível, essa polia some, tá? Peso da polia igual a 0, pois a massa da polia é aproximadamente igual a 0. É desprezível, tá bom? Então a força vai igualar simplesmente as trações 1 e 2, tá? Ou seja, duas vezes o valor de T. Então a força vai ser duas vezes esse valor. Já tem um 2 aqui, quando multiplicar por 2 vai ficar 4. Então vai ficar 4 vezes M1 vezes M2 dividido por M1 mais M2. Isso tudo dentro do parênteses, multiplicado pela aceleração da gravidade. O que é uma fórmula horrorosa. Mas é isso que o cara esperava que você fizesse. Sozinho, hein? Sozinho. Né? Fazer o que era. Vamos então para a próxima questão. Deixa sair anotado. Bola para frente. Próxima questão então. Questão número 38. Ele diz que 3 blocos em movimento são dotados de massa 4 kg, 4 kg e 2 kg, A, B e C, né? Estão ligados por fios ideais e os fios passam por uma polia ideal, ou seja, sem massa, sem atrito, né? Conforme a figura abaixo. O coeficiente de atrito entre os blocos M, B e MC e a mesa é 0,25. Considerando o G igual a 10 metros por segundo quadrado, marca as alternativas abaixo entre verdadeiras ou falsas. Então são 4 afirmativas que a gente vai ter que julgar separadamente. Tá? O módulo da tensão... Então vamos lá. Vamos pegar então cada uma delas. Começando da afirmativa número 1. Ele diz que o módulo da tensão do fio entre os blocos MB e MC é o mesmo do fio que está conectado ao bloco de massa E. Bom, o módulo da tensão entre do fio aqui é igual ao valor do fio que está aqui. Esses fios são independentes, tá? Para eu saber qual seria então o valor de cada um, eu teria que fazer o cálculo de cada um. E aí eu tenho que isolar os corpos, ou seja, indicar quais são as forças que existem. Então, ó, vamos lá. Aqui para o MA eu tenho peso do bloco A e aqui eu tenho a tração do bloco A. Beleza. Tá? São essas duas forças que atuam sobre o bloco A. Para o bloco B, eu tenho aqui uma tração, tá? E eu tenho aqui peso normal, e aqui eu tenho uma tração que eu vou chamar de C. E aqui eu tenho uma tração que eu vou chamar de C. É isso aí. As duas trações aqui são iguais porque é o mesmo fio, né? Então ali, ó, vou chamar aqui tração de A. Pronto. Tá? Para dizer que é exatamente a mesma tração. Bom, qual vai ser a aceleração? Isso é fundamental para saber o valor das forças. Eu tenho aqui atrito, então esse cara vai cair, vai ter uma força de atrito aqui, ó. Eu vou chamar de Φ B, e aqui uma outra força de atrito, que eu vou chamar de Φ C. No final das contas, os movimentos vão estar sujeitos a essas três forças aqui. Analisando o conjunto como um todo, peso de A vai ser a força que vai contribuir com o movimento. A força de atrito B, a força de atrito C, serão as forças que que atrapalharão o movimento. Então, para o conjunto, peso de A menos Φ B
mais FAT-C é igual ao valor da massa zona vezes a aceleração. Ok? E repara que a massa zona ali é a soma de todo mundo, né? Então, a massa zona é igual a massa de A mais a massa de B mais a massa de C. 4, 4, 8, 8, 2, 10 quilos. Ok? A força de atrito sobre B vai ser igual a μ, que ele já falou ali que é 0,25, massa de B, gravidade. Massa de B 4 kg, gravidade 10, 40. 40 vezes 0,25 vai dar 10 newtons. E FAT C é igual a coeficiente, massa de C, gravidade, que vai dar 2 kg vezes G, que é 10, 20. 20 vezes 0,5, 25, que vai dar 5 newtons. Ok? O peso do corpo A. É o peso do corpo A. Máxima gravidade de A. Vai ser 4 vezes 10, 40 newtons. Ok? Então aqui vai dar 40 menos, abre parênteses, 10 mais 5, é igual ao valor da massa grandona, 10 vezes a aceleração. Então, 40 menos 15 é igual a 10 vezes A, 25 é igual a 10 vezes A, então a aceleração vai ser 25 dividido por 10, o que vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ok. A partir dessa aceleração, eu consigo calcular os valores das trações. Tá bom? Como? Aqui no bloco A. Eu vou ter peso menos tração. Então, peso de A menos tração vai ser igual a massa de A, que é 4 vezes a aceleração, que é 2,5. O peso de A nós já calculamos, 40 N. 40 menos TA é igual a 10. Então, TA passa para cá somando e passa subtraindo. 30 N. Tá? Só para produzir carga de consciência. Peso de B vai ser igual a massa de B vezes gravidade, que é igual a 40 N. E o peso de C vai ser igual a massa de C vezes gravidade, que vai ser 20 N, porque C tem apenas 2 kg. Agora, tração em A vale 30 N. E a tração entre B e C? Eu posso calcular por C, porque tem menos forças. Aqui tem 3 forças, aqui tem 2. Eu uso isso aqui para calcular. Então, calculando através do corpo C. Essa caneta aqui já foi. Deixa eu trocar aqui. Isso. C. Muito bem. Então, mesmo esquema. Força resultante de C é igual a massa de C vezes aceleração. Quem vai ser a força resultante de C? A tração em C menos a força de atrito em C. É igual a massa de C, que é 2, vezes a aceleração, que é 2,5. A aceleração é igual para todo mundo. A tração de C menos a força de atrito em C, já calculamos ali, não já? Aqui, 5 N. Vai ser igual a 5. 5 passa para cá, mais 5, 10. Então a tração em C vai ser 10 newtons. Então, a tração entre as cordas do meio vai ser 10 newtons. E a tração entre as cordas aqui, entre os corpos A e B, vai ser 30 newtons. Então, a manutenção da tração entre os blocos B e C é o mesmo que o do fio conectando A e B. Não, não é. Entre A e B a tração vale 30, entre B e C a tração vale 10. Tá fora. Ok? Segunda afirmativa. A aceleração do bloco MB é 2 vezes maior que a aceleração do bloco MA. A aceleração do meu mundo é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tá fora. Tá errado. Vamos à terceira afirmativa.
O valor da tensão do fio entre o bloco de massa B e de massa C é 10 Newton. Opa! Show! Correto. Quarta afirmativa, a aceleração do bloco de massa MA é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Não só dele, como de todo mundo. Opa! Tá correto. Então, as verdadeiras são A3 e A4. E as falsas são A1 e A2. FFVV. Ok? Beleza. Próximo exercício. Questão 39. Ele diz ali que na configuração mostrada abaixo, essa aqui, os corpos A, B e C têm massas 3, 2 e 5 kg nessa ordem. E ele pede para você considerar o sistema isento de atrito. Gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Fio inextensível, sem massa. E rodando perfeita, a princípio. Pode-se afirmar que o corpo A exerce sobre o corpo B que força? Muito bem. Essa força vai ser um pouco complexa de você achar. Vamos lá. Então, primeiramente, sobre o corpo A, nós temos tração, não tem atrito, mas tem a força que o bloco B exerce sobre ele. Sobre o bloco B, que é baixinho, nós temos a força A, que é exercida ali, e acabou. E sobre o bloco C, eu tenho apenas tração e peso. Peso de C. Ok. Forças, peso normal aqui e aqui, eu não coloquei porque elas são anuladas, porque os caras estão na direção horizontal. Beleza? Muito bem. Aí, qual vai ser o valor da força? Para eu calcular isso, eu analiso o corpo B. E para o corpo B, a força que A exerce sobre ele é igual a massa de B vezes a aceleração. Logo, se eu tiver a aceleração, eu consigo calcular. Agora, qual vai ser a aceleração? Aí nós temos que analisar o conjunto, tá? Força resultante, massa zona vezes aceleração. Bom, quem vai ser o cara que vai ser responsável pelo movimento? Não tem atrito nenhum aqui, o que já facilita. Na verdade, quem vai ser responsável pelo movimento em condições ideais é o peso do bloco C. E aqui, massa de A, massa de B, massa de C, pela aceleração, que vai todo mundo se mover junto, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, um peso de C. C vai 5 kg. Então, 5 vezes 10, massa de C vezes gravidade, tá? Isso aqui, ó. 3, 2, 5. Peso de aceleração. Então, 50 é igual a 10 de aceleração. Então, a aceleração é 50 dividido por 10, que vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. E aí, substituindo ali, ó, a força que A exerce sobre B vai ser igual a massa de B, que é 2 kg multiplicado por 5, que vai ser 10 newtons. E aí, 10 newtons é a resposta, letra C. Letra C é a resposta correta, viu? Foi difícil fazer a análise aqui porque foi diferente, mas depois da análise feita corretamente, o cálculo não é tão difícil assim não, dá para fazer. Ok, pessoal? Vamos à última questão dessa parte da polia fixa, número 40. Ok, exercício número 40, ainda na página 84, né, falando ainda sobre as roldanas ou polias. Ele diz ali que dois blocos AB de 4 kg e 6 kg nessa ordem, né, A tem 4 kg e B 6 kg, estão dispostos como representa a figura aqui, dessa maneira, né? O sistema então é mantido em repouso, repara, repouso, e uma força horizontal F é aplicada ali no bloco A, e o coeficiente de atrito entre esse bloco e o plano horizontal vale 0,75, que é um coeficiente alto pra caramba, tá? Muito atrito. Admitindo desprezíveis as massas das rodanas e dos fios, né? Muito bem, o da polia dos fios, que une os blocos, considerando G igual a 10, analisa as afirmações a seguir.
Então cada uma das afirmações que estão aqui vão ter que ser analisadas separadamente. E a gente vai identificar quais são as verdadeiras ou as falsas, tá bom? Então no sistema ali, né, nós sempre começamos indicando as forças. Aqui eu vou ter peso e normal de A, que vão ser iguais, tá? Aqui eu vou ter o peso do bloco B, ok? Que vai estar atuando ali. Deixa eu pegar aqui um outro piloto que deve estar mais escuro, ok? Aqui eu vou ter a tração sobre B, que é a mesma tração que vai estar aqui, né? Lembra disso? E é óbvio, né? Se a força F tenta mover para lá, vai haver um atrito. Não está muito claro se esse atrito é para lá ou para cá. Mas, se você ler com calma, isso fica claro. Porque no desenho não deixa tão claro. Então, ó, são mantidos em repouso, tá? Aí, são mantidos em repouso por uma força F. Então, F mantém o bloco em repouso. Ou seja, a tendência natural é se F sair, os troços descer. Tá bom? Então, F mantém em repouso. Ok. Então, como a tendência natural é descer, a força de atrito deve estar atuando para lá. Ok. Já tem aplicado ao bloco. Muito bem. Letra A. A intensidade mínima da força F é de 30 newtons. Qual deve ser o valor da força F para manter o sistema unido? Nesse caso, vamos ter que analisar o problema geral. Tem algumas forças que nós vamos identificar o valor agora. Por exemplo, como eu vou ter que identificar geral ali, né? Eu posso aplicar a segunda lei para o conjunto, tá? Aqui, então a segunda lei vai me dar a força resultante igual a massa vezes aceleração, né? E qual vai ser a força resultante do conjunto? O conjunto vai ter a tendência de descer, então o peso de B é quem vai fazer o problema, os blocos se movimentarem, e quem está indo contra o peso de B são a força F e a força de atrito sobre A. Então essas duas aqui estão negativas. E isso vai ser igual ao quê? Isso vai ser igual a massa do conjunto. Massa A mais massa B multiplicado pela aceleração do conjunto. Então a segunda lei para o conjunto fica dessa maneira. Então algumas forças aqui eu já vou tirar o valor. O peso de B dá para tirar tranquilo. A força de atrito dá para tirar, não é tão tranquilo, mas também dá para fazer. Vamos fazer naquele cantinho lá, tá bom? Então peso de B. Ó, peso de B é massa B vezes gravidade. Então o peso de B vai dar 6 kg vezes 10, que é igual a 60 newtons. Tá? Aqui, para eu calcular a força de atrito, tá? Aqui eu vou precisar da normal do corpo A. Então já vou fazer aqui no cantinho, ó, que a normal do corpo A é igual ao peso do corpo A. E o peso do corpo A é massa de A vezes gravidade. Então o peso de A vale 4 vezes 10, que vai dar 40 newtons. E aí eu posso calcular a força de atrito como sendo o coeficiente vezes a normal. Então a força de atrito vai ser igual ao coeficiente que foi dado aqui, 0,75. Eu vou botar um pouquinho mais embaixo aqui, tá, pessoal? Porque aqui não coube. Tá? Então aqui, ó, FAT vai ser o coeficiente, que é 0,75. Aqui eu posso apagar esse FAT aqui para me dar um pouquinho de espaço, para depois já recoloco ele ali, vezes a normal, que a gente ali achou 40. E aí 0,75 vezes 40 vai dar 30 newtons. Tá? Agora deixa eu colocar o FAT ali que eu tirei. Aqui, FAT. Ok, muito bem. Tá? Então aqui eu tenho o valor de 3 forças. O peso de A, que eu tive que calcular para achar a força de atrito, que na verdade que vai me interessar aqui, e o peso de B. Então, jogando aqui dentro, eu vou achar a questão do equilíbrio. Veja o que a número 00 está me dizendo. A intensidade mínima da força. Para quê? Para manter o equilíbrio. Então, quando tem equilíbrio, testando esse cara aqui, ó,
tá? Testando esse cara aqui, eu vou ter a aceleração igual a zero, então a força tem que ser igual a quanto? Eu vou jogar aquilo aqui dentro. Quando eu jogar que a aceleração vai ser igual a zero, aquilo ali vai me dar um resultado para F. Porque eu tenho valor de PB, tenho valor de FAT, não tenho valor de F. Então, jogando na segunda lei, ó, PB mais... Vou tirar aqui, tá? Ó, menos. Então, vai mudar o sinal de todo mundo. Menos F menos FAT vai dar zero, veja qualquer coisa, zero. Tá vendo? É essa fórmula aqui. No equilíbrio deu zero. E aí eu acho o valor de F ali. Porque o peso de B vale 60. A força F eu não sei. Mas a força de atrito vale, ó, 30. Então, menos F é igual... vou botar aqui assim. Mais 30 é igual a zero. Logo, a força F tem que ser igual a 30 newtons. A intensidade mínima de F é igual a 30 newtons. Muito bem. Se F for mais de 30, o atrito estático reduz de valor. Então, se ele for mais que 30, aí ele acontece o quê? Ele vai se movimentar. Se ele for menos que 30, esse troço desce. Então, realmente, tem que ser mais do que 30 ou 30 no mínimo. Tá? Ok. Então, aqui tá ok. Vamos à afirmativa 1.1. Ele diz ali que a intensidade da força resultante do plano horizontal que exerce o bloco A é de 40 newtons. A intensidade da força resultante que o plano horizontal exerce sobre o bloco A é de 40 newtons. Cara, toma cuidado com isso. Isso é uma pegadinha. Quantas forças o bloco sofre por causa do plano? Normal e atrito. Tá? Então, A tá aqui, ó. Tá? O bloco está sob a ação da força normal e da força de atrito. Então, olha só, são duas forças no ângulo de 90 graus, tá bom? Então, nesse caso aqui, a força resultante, vamos lá. Força resultante vai ser... Como é que eu vou fazer essa construção? Soma vetorial. Ó, normal, depois do normal, FAT, e a força resultante vai estar aqui, ó. Força resultante. Tá bom? Então, nesse caso, a força resultante que o solo vai fazer sobre o bloco A é a soma vetorial das duas forças que esse bloco sofre por causa desse piso, desse plano, enfim, do chão. Entendeu? Como uma soma vetorial, isso aqui fecha um triângulo retângulo, vamos usar o teorema de Pitágoras. Tá? Então, força resultante ao quadrado vai ser igual ao normal ao quadrado mais FAT ao quadrado. A normal sobre A vale 40, FAT vale 30. Então, deixa eu botar ali em preto, que eu já botei em azul, que eu devia botar em azul. Força resultante ao quadrado igual normal, 40 ao quadrado, mais 30 ao quadrado. Então, força resultante ao quadrado é igual 1.600 com 900, 2.500. Então, a força resultante vai ser raiz quadrada de 2.500, que vai ser 50 newtons. A intensidade da força resultante que o plano exerce é 40 newtons. Não. Tá fora. Tá? Vamos verificar agora a 2.2. A intensidade da força que traciona o fio e une os blocos é de 30 newtons. Como que eu vou calcular essa força de tração? Pelo corpo B, é muito mais simples. Ó. Não está em equilíbrio? Então, né? Se está em equilíbrio, então a tração está puxando para o lado é igual ao peso B que está puxando para o outro. Só que o peso B nós já calculamos, vale 60 newtons. A intensidade da força que traciona o fio que une os blocos é 30 newtons. Não, é de 60 newtons. Então, tá fora, amigo. Tá errado. Não. 3.3 agora.
Retirando a força F saiu, essa forcinha aqui, ó, tá? O bloco atinge o solo com velocidade de 3 metros por segundo. Como que eu vou saber disso? Eu vou jogar aqui em cima o valor de F sendo igual a 0, tá certo? E aí eu vou fazer o cálculo para achar a aceleração, e depois com a aceleração da mão, eu vou ter que aplicar a equação do movimento uniformemente variado, tá? Então, vamos lá, vamos testar essa lei. Então, se a força vale 0, como é que fica a segunda lei? A segunda lei fica assim: peso de B menos FAT é igual massa A mais massa B vezes aceleração. Ok? Então, quanto vale o peso de B? 60. Menos. Quanto vale a força de atrito? Acabamos de calcular ali, ó. 30 é igual 4 do corpo A, com 6 kg do corpo B, vale a 10 kg vezes a aceleração. Então, 30 é igual a 10 vezes a aceleração. Logo, a aceleração vale 30 dividido por 10, que é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, se o objeto desce em movimento uniformemente variado, velocidade inicial igual a 0, a intensidade da força que está aqui, ó, o bloco atinge 3 metros por segundo. De que altura ele vai cair? 1,5 metro. Então vai ser um ΔS de 1,5 metros. Reparou que vai ter que usar Torricelli, né? Então, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Então, V ao quadrado, deixa eu botar um pouco mais para cá para não embolar com S, V ao quadrado vai ficar 0 mais 2 vezes a aceleração que eu acabei de calcular, 3 vezes 1,5. Vamos lá. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1,5, 9. Então, V ao quadrado é igual a 9. Logo, V é igual a raiz quadrada de 9, que é 3 metros por segundo. Igualzinho à afirmativa 33. Então, aqui, ó, estou botando em preto, né, quando tá ok. Ok. E aí, finalmente, a 4,4. Ele diz ali que após a retirada da força F, a intensidade da força que traciona o fio é 16 newtons. Será? Vamos verificar aqui que foi o único espaço que sobrou. Aqui, então, eu vou botar 4,4. Ok, vamos lá. Nesse caso aqui, eu descobri a aceleração sem a força 0. Então, quando a força é igual a 0, a aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aí, nesse caso, o corpo B que está sob a ação dessas duas forças vai se mover para baixo com essa aceleração. E aí eu vou ter que aplicar a segunda lei para o corpo B. Então, para o B, a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, peso B menos atração é igual a massa de B pela aceleração. Aí, pegando aqui e continuando aqui, ó, quanto vale o peso de B? 60 newtons. Menos o valor da atração é igual a massa de B, que é 6, multiplicado pela aceleração, que é 3. Então, menos a atração vai ser igual a 18 menos 60. Muito bem. Você fez 3, 18, tá aqui. 60 era positivo, passo para cá negativo. Vou até fazer o contrário para você ficar mais confortável com isso. Olha, 60. Aqui era 18, eu passo para lá menos 18. Aí bota o sinal de igual, menos T passa para cá, mais T. Então T vai ser igual a 60 menos 18. Logo, a tração vai ser 42 newtons. Então aqui, meu filho, é não. Deixa eu colocar ali em vermelho para ficar mais evidente para você, tá bom? Então aqui, a 00 tá ok, tá? A 1 não, a 22 não, a 33 ok e a 44 não. Então somente a 00 e a 33 estão corretas. A 11, a 22 e a 44 estão incorretas. Ok, pessoal?
Aqui são os testes de nossas hipóteses todas. Tá? Desculpa aí um pouquinho de embolação, mas o nosso quadro aqui tem um tamanho limitado. Não é que nem o quadro da nossa sala. Se vocês lembram ainda como é que é, porque tem muito tempo que a gente não vai lá. Ok, pessoal? Então, vamos passar para a última unidade, que é os exercícios das polias móveis. Muito bem, seguindo então, estamos terminando. Aguenta firme, hein? Questão número 42, já na página 86. Então ali já é resultado, já é aplicação das leis de Newton ao caso das polias móveis. Começa aqui, por exemplo, tá vendo? Ok? Então vamos lá. A figura abaixo mostra um sistema constituído por fios, né, inextensíveis e duas roldanas, todos de massa desprezível. Fios e roldanas ideais. Ok? A roldana A é móvel. Ok? A roldana B é fixa aqui no teto. Então tem esse esquema aí. Calcule o valor da massa M1 para que o sistema permaneça em equilíbrio estático. Essa questão é uma aplicação simples. Simples porque quero dizer que não está muito floreada, né? Da análise que nós fizemos aqui. A análise que nós fizemos na matéria é a seguinte: cada roldana móvel reduz o peso necessário, a força necessária para segurar o peso pela metade. Tá? Então é o seguinte, esse carinha aqui, o que está fazendo? Está fazendo aqui uma tração número 1, tá? Nesse fio aqui, que está segurando o peso. Eu vou chamar aqui de número... Bom, como aqui tem... Já botou o número 1 aqui, eu vou botar aqui tração 2, peso 2, pronto. Ele agora me deu uma complicada, tá? E aqui, ó, eu vou ter um peso número 1 e uma tração número 1. Tá? Por causa da roldana móvel, repara isso. Aqui tem uma tração, né? Isso. Tração 1 aqui. Por causa da roldana móvel, a força que vai ser feita na roldana B, que é a fixa, para segurar esse peso, vai ser igual metade desse peso. Tem uma formulazinha para isso. Tem, né? A força que é feita aqui, ó, essa força aqui, e a força que é feita aqui, ó, é igual a metade. Então a força é igual ao valor do peso, que no caso ali é o 2, dividido por 2 elevado ao número de roldanas móveis. Então o número de roldanas móveis é igual a 1 nesse caso. Vou botar aqui um N minúsculo para não confundir com a força normal. Isso. Tá? Só tem essa roldana móvel ali. Tá bom? E quem é que faz essa força? Quem faz essa força no final das contas é o peso. Então esse cara aqui, ó, é o peso do corpo número 1. Ok? Então o peso do corpo número 1 vai ser igual ao peso do corpo número 2 dividido por 2 elevado a n, que nesse caso é 1. Tá? Então, o peso do número 1 é massa, gravidade. Eu não tenho. Mas o peso número 2 eu tenho. Massa 2G, que é igual a quanto? 2 kg vezes 10, que é 20 newtons. Então na hora que eu substituir ali, ó, o peso número 1 vai ser igual a 20 dividido por 2 elevado a 1. Porque o N é igual a 1. Tá? E aí eu vou ter, vou botar um 2 aqui parecido, 20 dividido por 2, o que vai ser igual a 10 newtons. Como eu falei, a força que vai ser feita de um lado vai ser igual a metade da força feita no outro, porque eu tenho apenas uma roldana móvel. Se eu tivesse duas roldanas móveis, o número n seria 2, 2 elevado ao quadrado seria 4, vai reduzir o peso para 1/4, e assim sucessivamente. Então, macete dessa matéria: cada roldana móvel reduz a força necessária para sustentar o peso pela metade. Ok? Beleza? Vamos para a próxima então, sem perder tempo. Questão número 43, ele diz que as três figuras abaixo, 1, 2 e 3, o que acontece? Apresenta o mesmo bloco de peso com módulo P, né, como está escrito aqui, ó, tá? Peso, aqui, tá? E suspenso por roldanas. Beleza. As roldanas e as cordas ilustradas têm massa desprezíveis e o equilíbrio estático é mantido, então está tudo parado ali, ok? Em cada caso, o homem exerce força de módulo F, aqui, na corda, né, na extremidade livre dela, e com isso, com base nas observações ali, as duas primeiras situações de equilíbrio, é correto afirmar que na terceira situação, o módulo da força F, exercida pelo homem, é igual a quanto? Muito bem.
uma rodana fixa não muda o peso. Então, a força que o cara fez aqui é igual ao peso. Aqui eu vou ter peso. A força que o cara vai fazer aqui, ó, é essa aqui, peso sobre 2. Aqui eu vou ter o peso de novo, tá? Olha o número de rodanas móveis que tem ali. 2. Uma rodana móvel, uma outra rodana móvel. Isso quer dizer que eu vou aplicar a mesma equação que eu tinha aplicado aqui na questão anterior. Então a força feita pelo homem vai ser igual ao peso dividido por 2 elevado ao número de rodanas móveis. Tá? Ou seja, vai ser o peso dividido por 2 elevado ao quadrado, que vai ser o peso dividido por 4. Acabou! É isso. Então a força feita pelo homem aqui... Deixa eu botar até uma setinha menor, porque eu estou representando uma força que está diminuindo, né? Então a força feita pelo homem no terceiro esquema vai ser 1/4 do peso que está sendo colocado ali, porque cada rodana colocada reduz o peso pela metade. Metade da metade é igual a 1/4. Então a opção correta, letra D de dedo, sem pensar muito, ok? Lembrando que não é mágica. O que acontece é uma divisão de forças. Cada rodana móvel é sustentada por 2 fios, né? Aqui, ó, um fio daqui, um fio daqui. Olha isso aqui, um fio aqui, um fio daqui. E cada um desses fios leva metade do peso. Então, no fio de um lado, metade do peso é transmitido para o cara que segura. Na outra ponta do fio, a metade do peso é transmitida ao lugar onde a rodana está, o fio está fixado. E é por isso que rodanas móveis têm que ser fixadas em lugares que aguentem suportar o peso, porque senão a armação vem toda abaixo. Ok? Vamos para a próxima então. Questão 44, ele diz ali que no estado do Maranhão é comum poço cacimbão. O que é isso? É onde se retira a água com auxílio de um conjunto de ferramentas, balde, corda e rodanas, né? Sendo uma fixa e uma móvel. Tá? Admitindo-se que para retirar água do poço a velocidade constante, repara, velocidade constante, equilíbrio. O homem de 80 kg utiliza um balde de 20 litros, determine a força aplicada pelo homem se no lugar da rodana fixa forem utilizadas 2 rodanas, uma fixa e outra móvel. Tá? Considere aqui embaixo uma informação importantíssima nesse caso, que além da aceleração da gravidade ser 10, a densidade da água é 1 kg por litro. Isso quer dizer que 20 litros de água, cada litro pesando 1 kg, significa que eu tenho ali 20 quilos de água. Ninguém fala isso, né? Só em física. Então, massa de água é igual a 20 quilogramas, tá bom? 20 litros vezes 1 quilograma por litro. Ok? Muito bem. O litro de cima morre com o litro de baixo, fica só quilograma. 20 vezes 1, 20. Ok. Então, na verdade, aqui ó, eu vou ter o peso da água e aqui eu vou ter a força feita pelo homem. E aí eu tenho uma rodana móvel, apenas uma rodana móvel. E aí você sabe o que fazer, não é? Então, a força feita pelo homem vai ser igual ao peso da água dividido por 2 elevado a n, que é igual a massa de água vezes gravidade dividido por 2 elevado a n. A massa de água vale 20, a gravidade vale 10, 2 elevado a 1. Então vai ficar 200 dividido por 2. Então a força feita pelo homem vai ser igual a 100 newtons. E 100 newtons equivale à resposta à letra E. Ok, pessoal? Ok. Então tá feito aí sem muita dificuldade. Ok? Dentro dessa parte da matéria, não tem realmente muita coisa diferente que fazer, além daquilo que a gente já tinha feito antes, da análise dos blocos, da força-tensão, essas coisas. Tá bom, pessoal? Então não tem realmente muito que viajar na maionese, não. São questões basicamente mais simples. Ok? Próximo, então. Questão 45. Que nem a questão dos blocos, nós vamos ver aqui que a posição da aplicação da força faz diferença. Olha aqui. Uma caixa deve ser arrastada sobre uma superfície horizontal com o auxílio de uma corda horizontal e de uma rodana.
São propostas duas montagens mostradas na figura 1 e na figura 2. Tá? Onde F é o módulo da força feita, também na horizontal, aplicada à corda. O que ele quer saber? As forças horizontais orientadas para a direita, atuantes em cada uma das caixas, representando a figura 1 na figura 2, equivalem a quanto? As forças horizontais aplicadas para a direita são a tensão, tá? Então aqui, ó, nesse caso aqui, é a tração, e nesse caso aqui, é a própria força. Ok? Se você observar no esquema 1, nós temos uma polia móvel, e na figura 2 nós temos uma polia fixa. Como nós já sabemos, aqui a polia fixa não representa nenhum ganho no sentido de redução da força. Então aqui vai ser a mesma força que era antes. Aqui a polia móvel representa um ganho de metade da força para cada polia móvel. Isso significa que essa força aqui vai ser reduzida pela metade. Agora vamos lá. Qual vai ser o valor da força feita sobre a caixa? Vamos começar então onde a polia é fixa. Neste caso aqui, que vai ser o mais simples. Como a polia é fixa, tá? Essa tração aqui vai ser a mesma que a força. Então a tração é igual ao valor da força. Nessa polia móvel aqui, ó, tá vendo? A caixa que vai ser feita aqui vai ser uma força, vamos dizer aqui, cadê? Aqui as forças horizontais orientadas para a direita, atuantes em cada uma das caixas representadas na figura. Nesse segundo caso aqui, o valor da força é F, e o valor da força feita aqui, ó, eu vou chamar de força H, força horizontal, né? No caso aqui. Repara o seguinte, o valor da força feita na caixa é o valor que é feito pela roldana móvel. Percebeu? Não? Deixa eu dar uma invertida aqui para você entender. Ó. Aqui é o teto. Tá? Aqui é a primeira roldana, que é a roldana fixa, e aqui é a segunda roldana, que é a roldana móvel. Esse é o esquema do jeito que a gente está acostumado a fazer, tá bom? Se esse cara se move com velocidade constante, a força para cima aqui, eu chamei de tração, porque é feito por um fio, e aqui é a força peso. Tá ok? Então nesse caso aqui a tração é igual ao peso. Tá? Eu estou pegando aqui na vertical para a gente entender o que a gente vai ter que fazer na horizontal. Cuidado, tem uma pegadinha. Repara, qual é a fórmula mesmo? Se aqui n é igual a 1, então a força é igual ao peso dividido por 2 elevado a n. Certo? A força feita pelo bloco, sobre o bloco, pela gravidade, vai ser igual à força feita sobre o bloco pela corda, que é a força de tração, se esse cara tiver repouso ou tiver em movimento uniforme. Então, nesse caso aqui, ó, eu posso, movimento retilíneo uniforme, vai ter essa igualdade aqui, e aqui eu vou poder botar o valor da tração. Ok? Muito bem. Repara nesse esquema quem é quem em relação a esse esquema. O valor da força que é feito na roldana aqui, tá? É o valor da força F. Então esse cara é o valor da força F. Agora, o valor da força feita pela roldana móvel é o peso, na verdade. Tá vendo? Ó, é o peso. Reparou? Então, nesse caso aqui, cuidado na hora de substituir. Porque nessa situação aqui, ó, o que eu vou ter? N igual a 1, certamente, né? E aí eu vou ter a força que é feita aqui. Essa força, tá vendo? Essa força, que é o carinha ali, é igual ao valor da força que é feita pela roldana
E aí aqui a força H, que eu botei aqui, ó, tá? Força horizontal, dividido por 2 elevado a N. Então na hora que eu puxar para cá, para resolver, é bom você ficar atento. Porque na verdade, a força que ele quer agora não é mais a força F, é a força H. Tá bom? Porque é a força horizontal feita sobre a caixa. Ou seja, vai ter uma inversãozinha ali. FH sobre 2 elevado a 1. Ou seja, F é igual a FH sobre 2. Aí uma regra de 3 aqui, ó. Tá vendo? Uma regra de 3 me permite dizer que a força H é igual a 2 vezes o valor da força. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqui a força feita sobre a caixa criou uma aceleração. Aqui, usando o mesmo puxão, a força feita pela caixa foi duplicada, o que quer dizer que gerou uma aceleração 2 vezes maior. Ok? Então cuidado na hora de você fazer a análise para não confundir que força de que ele está falando. Obviamente, então, a alternativa correta é F e 2F. Ou, se você preferir, 2F porque é o primeiro desenho e F é o segundo desenho. Letra A é a alternativa correta. Cuidado, atenção com os pequenos detalhes que eles são importantes. Beleza? Vamos ao último exercício. Último exercício dessa parte da matéria, então, nós estamos aí com o sistema na página 46, na página 87, número 46, aonde apresentado na figura aqui, composto por dois corpos de massa M1, é esse, e massa M2 é esse, ligado com um fio ideal. Além disso, as roldanas, essa e essa, têm massas desprezíveis. Não existe atrito entre o corpo 1 e o plano horizontal, ou a mesa. Tá? Então, usando corretamente o conceito da cinemática e também de dinâmica, né, não só da cinemática, qual das opções abaixo representa a relação correta entre as acelerações dos dois corpos, sendo A1 a aceleração do corpo 1 e A2 a aceleração do corpo 2? Sim, senhoras e senhores, essas acelerações serão diferentes por causa dessa roldana aqui, tá? Não esqueça que quando esse cara cair, essa roldana vai ser movida junto com o objeto. Então vão ter duas tensões para cá. Mas eu não vou falar de força agora não, porque o cara pediu para usar conceito de cinemática e força é conceito de dinâmica, ok? Então o que eu tenho que achar aqui? Eu vou ter que usar velocidade, posição, aceleração, tempo, essas coisas. Não vou falar de força. Tá bom, né? Fazer o quê? E como é que eu vou usar isso aqui? O que eu vou fazer exatamente? O que eu vou fazer é analisar a situação de movimento dos dois corpos, não a sua força, mas suas acelerações e deslocamentos. Repara, quando o corpo número 2 descer, tá, até aqui, por exemplo, ele vai se mover de uma distância que eu vou chamar de L. L vai ser a distância que o objeto vai andar e o tanto de corda que ele vai puxar. Repara agora. Quando essa corda for puxada, ela virá trazendo o objeto com a roldana móvel para cá, o objeto número 1. Mas só que metade da corda está aqui e outra, as partes da corda está aqui e parte da corda está ali. Quando essa corda for puxada de um comprimento L, esse comprimento L que for puxado vai ser reduzido aqui. Mas ele não vai ser reduzido com a mesma intensidade ou mesma distância, porque aqui tem uma dobra. Então essa distância L vai ser reduzida pela metade. Isso quer dizer que o corpo número 1 vai andar até aqui, ó, com a roldana agarrada a ele, né? E daqui até aqui eu não vou ter o comprimento L. Daqui até ali eu vou ter metade de L reduzida aqui, metade de L reduzida aqui. Então ele vai andar uma distância L sobre 2. É isso que vai fazer a diferença das acelerações, as distâncias que ele vai andar. Tá bom? O número 1 anda uma distância menor do que o número 2, porque a corda dobrou. Então metade da corda e metade da corda aqui faz metade da distância aqui faz a distância inteira aqui embaixo. É por isso que vai dar diferença na aceleração. E aí eu vou ter que separar as coisas relacionadas com o corpo número 1 e com o corpo número 2. Porque como isso aqui vai ter aceleração, eu vou usar fórmulas do movimento uniformemente variado. Então tudo começa quando os caras estão parados. Então, velocidade inicial
nula aqui, e velocidade inicial nula aqui. Os sujeitos vão andar uma distância L, mas antes de andar, eles estavam parados em suas posições iniciais, que eu posso muito bem considerar como sendo o referencial de cada um. Então, para o corpo número 1, vamos dizer que o referencial número 1 seja 0, e o referencial número 2 inicial também seja 0, porque estão nos corpos. O salto do negócio vai ser a posição final. Qual vai ser a posição final? Se o cara aqui é o referencial, então ele vai ter andado uma distância L. Logo, a posição final do número 2 vai ser L. Só que aqui não. Como aqui é o meu referencial para o número 1, então ele não vai ter andado uma distância L. Ele vai ter andado uma distância L sobre 2. Ok? Não me importa quais são as velocidades finais. Não é isso que eu quero. E preste atenção nisso, porque isso vai definir a fórmula que nós vamos usar aqui. O que eu quero é determinar as acelerações. Então aqui, qual é a aceleração 1? Qual é a aceleração 2? E se eu tenho os caras caindo, as distâncias não vão ser as mesmas? Claro que não. As acelerações não vão ser as mesmas? Claro que não. Mas esse cara levou um tempo para cair aqui, que é o mesmo tempo que esse cara levou para se movimentar aqui. Então os tempos são iguais. Então o tempo que o número 1 levou para se movimentar é igual ao tempo do número 2 que o número 2 levou para cair. Eu vou chamar simplesmente de t. Tá bom? O tempo do movimento é igual para os dois. A distância não é, a aceleração não é, mas o tempo é. Ok? Então aqui eu tenho posição final, posição inicial, velocidade, tempo. Eu vou usar a fórmula da posição, ou que a gente chamou, apelidou de fórmula do sorvetão, né? Isso. Só que eu vou usar uma vez para cada um, porque os valores vão dar diferentes. Então aqui, eu vou ter posição do número 1 igual a posição inicial do número 1 mais velocidade inicial do número 1 vezes tempo, mais aceleração do número 1, tempo ao quadrado dividido por 2. E aqui eu vou usar posição do número 2 é igual a posição inicial do número 2 mais velocidade inicial do número 2 vezes o tempo, mais aceleração do número 2, tempo ao quadrado dividido por 2. O tempo é igual para todo mundo, tá? E aí eu vou ter os valores que eu vou poder anular. Velocidade inicial e posição inicial. Então esse e esse somem. Velocidade inicial e posição inicial. Esse e esse somem. E aí eu fico só com metade dos casos. No final das contas, a posição número 1 vai ser o quê? A aceleração número 1, tempo ao quadrado dividido por 2. Só que quem é a posição final número 1? L sobre 2. Tá? Repara que eu tenho 2 dividindo 1. Posso cortar? Então, a aceleração número 1 vai ser igual. T ao quadrado está multiplicando, passa para lá dividindo. Tempo ao quadrado. L sobre T2. Coisa horrível, né? Mas veja agora aqui. Quem é a posição final número 2? É só L. Então vai ficar a aceleração 2, tempo ao quadrado dividido por 2. Como eu não vou poder eliminar, eu vou fazer regra de 3. Então aqui, ó, a aceleração 2, tempo ao quadrado vai ser igual a 2 vezes L. O que significa que a aceleração 2 vai ser igual a 2 vezes L, tempo ao quadrado. Reparou? Não? Não reparou não? LT2. LT2. Olha essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui é a aceleração número 1. Então, na verdade, eu vou conseguir identificar aqui que a aceleração número 2 é igual a 2 vezes a aceleração número 1. Ou seja, a aceleração número 2 é igual a 2 vezes a aceleração número 1. Significa então que a letra D é a resposta correta. Usando apenas conceitos de cinemática, sem usar a questão da tração, do peso, da força resultante. Esquisita essa questão, né? Pois é. É uma análise que que a apostila faz no finalzinho do capítulo, chegando já na página 85, por aí.
Ok, pessoal? Então, com isso aqui, ó, encerrou as questões, beleza? Na próxima aula, então, eu vou estar trazendo uma revisão para a gente poder lembrar dos conceitos. E semana que vem, na segunda-feira, já é a prova. Tá bom, pessoal? Fiquem ligados na plataforma, que aí a gente vai dar mais lembretes, mais alguns toques, falar sobre alguma coisa. Valeu, pessoal. Um abraço a todos e boa semana.